você pega aquele conteúdo teórico chato e você coloca ele no teu dia a dia, entende? Aí você pega lá, você aprendeu ondas eletromagnéticas, aí você explica para tua avó: "Pô, vó, sabe o que que é ondas eletromagnéticas? Então são ondas que não precisam de um veículo. A voz, por exemplo, é uma onda mecânica, então ela precisa do ar para se propagar". Aí você pega um conteúdo de ondulatória, que é um conteúdo teórico de física, as características da onda, inclusive caiu, pessoal. Conteúdo que caiu no Enem 2023, porque sempre em dezembro eu faço a prova. Eu não consigo fazer em novembro, devido à minha rotina da faculdade de medicina, mas eu sempre faço a prova depois, em dezembro. Eu sempre faço a prova para ver se o meu método realmente funciona, se as coisas que eu falo para os meus alunos realmente fazem sentido. Então eu sempre pego a prova e faço. Caiu, pessoal. Acho que do caderno que eu fiz a prova, foi a primeira questão que apareceu, era uma questão de ondulatória. Então olha que louco, pessoal. Características de onda. Então, pô, o aluno não vai saber onda eletromagnética, mas ele sabe sobre o Wi-Fi, né, que é um tipo de onda eletromagnética. O Wi-Fi fica lá no quarto dele. Como é que ele consegue pegar a conexão de internet no telefone dele lá na sala? Como é que essa onda passa uma parede? Aí vem o conceito de ondas eletromagnéticas. Então, olha o Bluetooth, um outro exemplo. Então, no material que eu disponibilizo para os meus alunos, foi desenvolvido por professores que têm conhecimento sobre neurociência e metodologias ativas, a gente coloca esses exemplos, porque o aluno ele não vai saber a teoria. A teoria é chata, o cérebro não entende. Traduzir o conteúdo para a linguagem do cérebro, que é uma linguagem emocional. Então ele lembra lá, o dia que ele saiu com a namorada dele, que ele foi no restaurante, e aí ele pediu a senha do Wi-Fi para ele poder conectar na internet. Agora, características de ondas eletromagnéticas que podem cair na prova, velocidade, frequência, isso ele não vai lembrar. Eu tenho uma neurocientista americana que ela fala que a cola da memória é a emoção. Então pensa, o cara fica o dia inteiro numa sala de aula. Eu até postei a foto na minha rede social, comparando o telefone do século passado e como que é o telefone hoje, século XXI. E aí eu peguei e postei a foto da escola no século XX e como é que é a escola hoje no século XXI. Então eu fiz essa comparação. A escola é igual. O telefone do passado era um telefone mal conseguia ligar para uma pessoa no mesmo estado. E hoje você tem um telefone que você consegue fazer uma live, consigo transmitir aqui uma aula com você que está num outro lugar do Brasil. Por exemplo, eu tive um aluno meu que passou na Itália. Ele consegue me assistir da Itália. Eu tenho alunos meus que estão na Argentina, foram fazer medicina na Argentina e querem voltar para o Brasil. Então, olha o poder que tem a tecnologia, olha o poder que tem isso. Só que o método de estudo é como se fosse uma carroça. O método tem o avião hoje, só que as pessoas estão estudando como se fosse uma carroça, enquanto elas poderiam usar metodologias ativas, metodologias que estimulassem muito mais o cérebro. Então, olha que bizarro isso, né, pessoal? Então, se você for analisar, você estuda igual a sua avó estudava no passado. Você não tem retenção, você não tem memória, você não consegue aprender, você não consegue fazer as questões. Por quê? Porque você estudou ali e acabou. Você não traz o que você aprendeu para o seu contexto, para o seu dia a dia. Você tem preguiça de fazer isso. Você quer acabar o teu estudo para mexer na rede social. O teu estudo é tão chato, mas é tão chato que você só quer acabar o estudo para entrar na rede social. É chato você sentar lá e ficar vendo o verbo to be. Gera uma neuroassociação negativa. Agora você ir para os Estados Unidos, você vê uma pessoa falando, você vê um filme em inglês, você escutar uma música e você quer ver o significado daquela música, isso é legal. Você começar a pensar em inglês, que aí vem a fluência, né? Você conseguir pensar em inglês. Aí você sai daquela pessoa que pensa e traduz o conteúdo para uma pessoa que pensa em inglês. E aí isso que falta é começar a pensar o conteúdo. O que você mais faz ao longo do dia? Pensar. O que eu penso? Só coisa ruim. Começa a pensar o que você estudou, começa a pensar o conteúdo. Tem uma aluna que eu conversei ontem na mentoria, que ela é professora, ela trabalha, ela já fez mestrado, já fez doutorado, e agora ela quer fazer medicina. Os meus alunos, a maioria é assim. Se eu tenho um aluno assim que terminou a escola e fez o meu método, né? Geralmente, o jovem, ele não tem muita humildade, né? Ele tem muito ego, não, eu que sei, eu que vou fazer. E a pessoa, quanto mais idade ela tem, mais ela tem essa humildade. Se eu quero chegar em determinado local, logo eu preciso aprender com quem já chegou onde eu quero chegar. Então a pessoa tem mais de 30 anos, tem mais de 25, ela tem mais essa humildade de querer aprender com quem já chegou onde eu quero chegar. E o jovem já mais, ele tem essa... E aí por vários fatores hormonais, também cerebrais, o córtex pré-frontal não tá tão formado assim, ele tem muito essa questão do ego. Não preciso de ajuda, eu vou fazer aqui e vou passar. O cara estudando tudo errado, e acha que vai acontecer um milagre no Enem, né? A expectativa do jovem tá lá em cima, a realidade do cara tá aqui embaixo. E aí, conversando com essa aluna, ontem na mentoria, ela falou, quando ela sai de casa pro trabalho dela, o que ela faz? Ela escuta o rádio, escuta a música? Não, ela fica pensando nos conteúdos que ela aprendeu. Ela tem pouco tempo para estudar porque ela tem 2 filhos. Então, o que ela faz? Ela fica pensando o conteúdo. O que tu mais faz ao longo do dia? Pensar. Então, você pensa aquilo que você estudou. E aí, você começa a distorcer o tempo. Então, intensidade distorce o tempo. Então, se você usa um método de estudo ultrapassado, você vai ficar anos estudando, né? Porque você estuda e semana que vem você esquece o conteúdo. Por quê? Porque gera o efeito azeite.
O que que é o efeito azeite, tá? Então o aluno ele estuda o conteúdo, ele vê a videoaula, ele lê a apostila, faz as 10 questões, só que passa uma semana, 2 semanas e ele esquece todo o conteúdo. Ele tem o quê? O esquecimento. Mesmo ele estudando, mesmo ele se dedicando, por que ele esqueceu o conteúdo? Por quê? Porque o córtex pré-frontal, pessoal, que é a região mais sofisticada do nosso cérebro, fica aqui embaixo da testa. O que acontece? Ele trabalha fazendo a memória de curto prazo, memória operacional, memória de trabalho. Então ele recebe as informações, ele processa aquelas informações, mas ele não tem a memória de longo prazo. É que nem o teu computador. Mesma coisa, pessoal. Se você tem um computador, o que acontece com o computador? Você tem lá o HD, você tem o HD do seu computador, onde você guarda as informações. Então você guarda as informações no seu computador, guardei as minhas informações ali no meu HD. E aí, o meu computador, ele tem um processador que vai processar essas informações. Eu vou clicar lá na pasta que tem as fotos, vou abrir aquelas fotos, vou pegar aquilo. A mesma coisa o cérebro. Então o cérebro tem um HD, um local onde ele guarda as memórias, e ele tem o processador. O processador é o córtex frontal, é a inteligência, é a região mais sofisticada do nosso cérebro. A região do cérebro que faz esse processo da memória de longo prazo se chama hipocampo. Então não é que a memória vai ficar nessa região chamada hipocampo, mas é ele que vai fazer todo o processo de memorização. E aí, se tu vê a questão anatômica, no curso gratuito eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar ali as imagens para vocês verem. Mas tem o hipocampo e do lado do hipocampo tem a amígdala do cérebro, que é uma região do cérebro que faz o quê? Ela faz uma resposta emocional. Ela gera uma resposta emocional. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. O hipocampo, ele faz o quê? Ele faz a formação da memória, a consolidação da memória e a recuperação da memória. E aí você vê, por exemplo, o cara vê videoaula, faz questões, lê a apostila, só que passa uma semana, ele esquece o conteúdo. Por quê? Porque ele gerou só a memória de curto prazo, ele não gerou a memória de longo prazo. E no dia do Enem, no dia do vestibular, o que vai ser solicitado, pessoal? A memória de longo prazo. Então você vai ler a questão e aí o córtex frontal vai perguntar para o hipocampo, onde é que está essa memória? Por exemplo, uma citação ali. Você quer usar uma citação de Platão. Você leu ali a redação e aí você pergunta lá para o hipocampo onde é que está essa citação do Platão para mim poder usar aqui no meu argumento 1. E aí muitas vezes o aluno não consegue lembrar dessa informação, não consegue acessar essa informação. Por quê? Porque ele errou na hora de formar a memória, na hora de consolidar a memória e na hora de recuperar a memória.